Ai, lai, lai, bom dia! Todo mundo atravessou, todo mundo venceu o Egito, todo mundo já saiu, fez a travessia feliz, porque a Páscoa é a travessia, é a inovação, né? É a nova fase da vida, quando o sujeito chega lá do outro lado daquele oceano, encontra a terra prometida, se viu livre daquela opressão do faraó maldito, que Deus realmente, para mostrar que era maior do que ele, porque o faraó era daqueles anjos caídos que não queriam aceitar a transformação que Deus queria para o nosso universo, inclusive envolvendo a terra. Ele não queria adorar Jesus, jamais sacrificado. Foi uma confusão medonha lá, o diabo com aquele povo dele. E lá Gabriel com aquele menino Rafael, com esse menino Miguel, fizeram aquela confusão toda, e os anjos que foram rendidos, que resolveram aderir de novo ao poder de Deus, sei não, parece que houve perdão. E os outros caíram por aí, um deles foi aquele faraó nojento, depois foi Herodes, e teve aquela confusão dos primogênitos. Aí inventou não, Deus foi o anjo lá, inventou de botar mesmo aquele, um vermelhinho que era sangue do cordeiro. Todo aquele que estivesse ligado na história divina, tivesse a casinha com um pingo de sangue de cordeiro, estaria livrando de sua casa o seu primogênito, que o anjo da morte invadiu para acabar com tudo quanto era de primogênito, aquela confusão dele lá. Eu sei que chega a ser uma história onírica, essa coisa de Páscoa, que aí a Igreja Católica inventou, e disse que foi criada essa história de coelhinho com chocolate. Não existe absolutamente nada disso. Essa coisa que a gente chama de metáfora, né? Ficar criando essas coisas. Daqui a pouco inventa essa história de Papai Noel, em vez de contar simplesmente o que aconteceu. Na hora de ter que escolher entre Jesus Cristo e Barrabás, o Pilatos lá lembrou, é costume, na época da Páscoa, libertarmos um criminoso, um errante da vida. Quem vocês querem libertar? Aí eles ficaram lá, inspirados pela corrupção, lá com Barrabás deles, né? E Jesus foi lá, cumpriu o que estava escrito lá, e ele foi para o sacrifício. Porque a ovelha, ela se misturava no meio da família, né? Naquela época, as pessoas costumavam pôr uma ovelhinha dentro de casa e elas ficavam se relacionando com a família, todo mundo ficava gostando daquela ovelhinha, que por umas 2 semanas, 3, estava ali no meio de tudo, todo mundo gostando muito. Então havia naquele dia certo o sacrifício da ovelha, e aí todo mundo sofria com aquela dor, e Jesus ficou lá com os sacerdotes, com os discípulos, 3 anos seguidos, se envolveu com todos eles, vivia a vida de todos eles, pescava com eles. Todos os dias era lição, todos os dias era um aprendizado. Viver com Jesus, claro, era uma maravilha, era divino. Até que um dia, na ceia, né, ele conta a todos eles que o tempo dele terminou, que ele precisava partir para a sua entrega, porque o Filho do Homem seria servido para que o pecado fosse exterminado da face da terra e nós pudéssemos ter o privilégio de ver a Deus através do sacrifício de Deus, de Jesus. E ele disse, olha, assim como o Iscariotes vai me trair, eu já estou perdoando. E Pedro ficou revoltado, disse, você também vai me trair. Antes que o galo cante, você vai me trair, você vai me negar 3 vezes. E aconteceu. E o nosso querido Deus levou todo aquele fardo da terra. Ele disse que estava sentindo um trapo, um flagelo, né? Ele realmente sofreu as dores do mundo e levou com ele tudo aquilo. Por isso que ele diz que na saída dele todos iam sofrer muito, e realmente viver sem Deus é um sofrimento muito grande para nós, que antes de o conhecer sabíamos como era a nossa vida, e depois que nós descobrimos a existência dele, é só alegria e felicidade. Então, quem vive com Deus não teme a morte, como Lázaro levanta-se das sombras e atravessa essas paredes, e Jesus fez isso. Ele sobe e depois a sua dileta mãe também seguiu o mesmo caminho e está gozando de todos os privilégios na casa de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim foi a sua Páscoa, e eu peço muito a Deus que essas coisas, eles chamam de onéricas, né, que eles inventam esses sonhos que não existem, chega a ser até surreal, para explicar uma coisa que é tão simples, nada tem a ver. Aquele pulo que talvez tivesse alguma semelhança, que o coelho dá, era o pulo do anjo da morte. Essa casa aqui está com sangue do cordeiro. Ele pulava e ia para outra que não estava, né? E assim tudo aconteceu. E a Páscoa serve para você pensar, ainda mais nesses tempos de coronavírus, que a gente vai pensando para dentro, né? Aí eu recebi uma carta de uma pessoa que ela mora... A carta não, ele mandou um recado pelo zap, porque agora tudo é tecnológico.
alguns dias eu estava lá na fazenda curtindo a delícia que é lá, quietinho, não tem nada lá, é somente mato e tudo mais, só para você olhar para a natureza e olhando para dentro de nós, que é importante. Quando eu cheguei aqui, vi um sonho, né? Uma pessoa dizendo que sonhou, ela lá de Curitiba, a dona Eudália, né? Ela disse que sonhou lá, que entrava numa rua, e uma rua sem saída, e o filho se perdia dela, era uma confusão, e tinha ladrão e tudo. Senhora, sonhar perdido no meio da noite é quando você está incerto, está com incerteza, está com dúvidas, está com medo, que é o que está acontecendo no mundo. No lugar do medo, lembre desse anjo que vivia aí, querendo entrar na casa das pessoas para agredir, para matar, para destruir, mas havia lá um sangue de um cordeiro, aquele cordeirinho que estava ali sendo preservado, para que depois, no dia certo do sacrifício, todo mundo sofria muito, porque tinha se apegado ao coelho. Uma vez, meu pai criava um porco com a gente, assim, dentro de casa, a gente gostava do porco, o porco tinha até nome, e de repente, ele inventou de matar o porco, e todos nós choramos muito. Assim, foram os discípulos de Deus, quando Deus deu tchau para eles, Jesus disse que não dava para ficar, que terminou o reino. Mas o gostoso é que foi nesse período da travessia, né, que as histórias se encontram, porque Jesus era judeu, né? E as histórias se encontram porque quando as mulheres chegaram no túmulo para ungir o corpo e preparar o resto das situações, encontraram com os anjos que disse para elas, assim, eles diziam para elas, o que é que você procura no meio dos mortos, o que vive? Aquele que você procura não vive mais aqui, já ressuscitou. E assim é a nossa vida e a nossa paz. Doravante é rezar para que esse anjo danado que vive aí querendo maltratar todos nós, ele encontre o sangue do Cordeiro, que por nós foi sacrificado na nossa porta, entregue sua casa a Deus, que ele vai ter mais o que fazer em outro mundo, não é verdade? Deus é Pai, saúde a gente faz. Então eu separei aqui o anjo, que é maravilhoso, o Salmo 9, e esse anjo de hoje, com a carta do tarô, que é a força, é um anjo divino, que a gente vai ver aqui, que é Nitirayá, que é um anjo mais tranquilo, mais que a gente pede a Deus para que esses dirigentes, para que o governo pense nos empresários e não os atormente com regras, né? Porque está muito difícil, coitadinhos, tem que parar para poder ver o que vai fazer da vida, né? Está todo mundo precisando se agarrar um no outro e sem a fraternidade proposta pelo Cristo vivo, a gente não chega a lugar nenhum. Então nós estamos hoje aqui pelo UOL, pelo ABOL, pelo portal Mauro Júnior, mandando um beijo para todos vocês, sem esquecer, esses dias a nossa fábrica está paradinha lá, ela já vem um tempo, já, sabe, desacelerando, porque isso começou a partir de fevereiro e era muito perigoso aglomerar pessoas, e a gente tem os nossos vendedorzinhos que vai a muitos lugares, e graças a Deus a gente tem um estoque que está mantendo aí, de acordo com a procura, o que está precisando ser feito. A gente está fazendo, mas não mais que isso, que a gente tem que ter disciplina, né? Obedecer às autoridades constituídas e à OMS, né? Porque não é política. É bom lembrar que o nosso presidente não é médico de medicina, ele não sabe nada. Ele, na verdade, ele tenta dizer para as pessoas que é muito grave a situação, é um perigo, mas que somente aquelas que essencialmente precisam estar na rua devem estar lá para que a gente reze, para que elas tenham paz e sossego. A vocês todos lembrar, né? Ó, a vida é uma passagem. Daqui você não leva nada. Tem que ter fraternidade, tem que ter muito amor e tem que pedir a Maria, que antes de tudo isso veio nos avisar, a mãe do nosso Senhor, que está lá na redenção, a nossa advogada, rezando por todos nós. No mais é o banho de limpeza, né? Que a gente faz assim. Eu continuo tomando banho de arruda com sal grosso, porque é a fase da limpeza. E pedir a Deus que nos abençoe muito, que abra os nossos caminhos e que agora, nesses dias que nós estamos juntos aí com nossa família, ao invés de brigar entre nós, que tenhamos sucesso e êxito, saibamos aproveitar o carinho que nós temos no coração para dar um para o outro. Tudo com Jesus, nada sem Maria, e uma semana maravilhosa para todos nós. Muita paz, tchau, fui!